Vamos então para mais uma das nossas aulas do módulo 2. E aí, gente? Tá, já se acomodaram? Entraram? Estão aí na sala? Nada de cutucar o outro? Não estão acomodados? Então vamos lá. Concentrem. Concentração total. Nós estávamos falando, gente, lá de um panorama histórico do modo que o feudalismo se encerra ou começa a se encerrar e aparece aí o Estado-nação a partir dos reis absolutistas. Como é que se deu isso? Então, nós estamos falando que isso se deu com o rei, que também era um dos senhores feudais. Ele reorganiza os feudos em torno dele através de conquistas, de guerras mesmo. Ele faz ele vai anexando territórios. E para isto, ele teve que deixar de ter apenas uma cavalaria em torno do seu castelo para ter um exército. E este exército, para que ele tivesse esse exército, ele precisou de dinheiro. Vejam que nas condições medievais clássicas, digamos assim, né, ele não poderia ter feito isso, porque onde ele ia arranjar dinheiro? O mundo medieval não comportava dinheiro. Não tinha mercados. As cidades estavam decadentes. Você poderia até dizer que, até mesmo cidades que a gente imagina que nunca poderiam decair, decaíram, como as cidades portuárias. Mas, quando começa aí o momento de que algumas rotas comerciais passam a funcionar por conta de viagens loucas de gente para o Oriente, tudo muda. Quer dizer, é a viagem para o Oriente que faz as coisas começarem a andar. Começarem a andar no sentido do mundo moderno. Porque a hora que você vai para o Oriente, você traz uma mercadoria nova. Ou seja, você traz finalmente uma mercadoria, as especiarias. As especiarias, elas têm a função de fazer com que as coisas durem mais. Então você não tem geladeira, mas você tem certos sais, certas especiarias que fazem com que você não tenha que caçar todos os dias. Nem pegar comida na terra todos os dias. Porque você pode guardar. Então, guardando, você tem mais tempo livre. Tendo mais tempo livre, você pode fazer alguma dedicação a outras coisas. Por exemplo, a ler. E lendo mais, você tem mais ideias. Então, se por um lado, você começa a ler antigos pergaminhos, por outro lado, você começa a ter ideias, por exemplo, de que o Papa não é infalível. E Lutero começa, então, um movimento para dizer que cada um poderia ler a Bíblia por sua conta própria. Mas como ler a Bíblia? Aí aparece, se as pessoas têm mais tempo livre, aparece alguém que vai falar para as pessoas lerem porque ela tem a capacidade de dar um livro. Aparece a imprensa com o Gutenberg. E com a Bíblia começada a ser traduzidas nas línguas que vão se formando a partir do latim em cada região. Então veja o que faz o tempo livre por conta das especiarias. Ora, mas já que se traz especiarias, por que não ir sempre buscar? Que tal encontrar uma rota para buscá-la? Mas por terra é sempre muito demorado e muito perigoso. Tem ladrões. E se a gente descobrisse pelas grandes navegações,
né? E pela ideia de que a Terra não é plana, ou seja, pelo fim do Olavo de Carvalho, né? Lá no tempo medieval. Se a Terra não é plana, eu posso fazer um contorno pela Terra, dar a volta nela e chegar até as tais Índias, onde tem as especiarias, talvez muito mais depressa e mais seguro. Porque uma grande armada, né, pode atravessar o mar inteirinho e ir lá buscar, trazer um monte. Como as navegações nem começavam, não tinham começado ainda, não tinha pirata. Mas, enquanto não se faz isso, vai pela terra mesmo. E já começa a se formar aí as rotas de encontro dos mercadores. E começa a se formar aí, dentro dos feudos, mercados. Onde tem que aparecer, então, o equivalente universal, né? Aquilo que serve para trocar tudo. Começa a se instituir o dinheiro. Às vezes com o ouro, às vezes por uma moeda cunhada pelo rei que unificou aquilo através de um exército que agora ele tem com quem pagar a própria moeda do local. Nasce o Estado-nação com o rei absolutista. O problema é que cada príncipe tem que enfrentar, a partir daí, a sua legitimidade. E a legitimidade, só pelas armas, não é legitimidade, ela é domínio. Então tem que haver o quê? Tem que haver o convencimento. E o convencimento vem pela parte cultural. É preciso instituir uma regra para esses feudos. Porque enquanto é um feudo pequeno, qualquer caso que acontece, vai até o castelo, o senhor feudal põe a lei. Mas quando são vários feudos reunidos e terras que no meio delas tem entroncamento de comerciantes e, portanto, viram burgo uma cidade, ou já era uma cidade antiga do império que ressurge, eu preciso regrar a cidade, eu preciso regrar os caminhos e eu preciso regrar o próprio castelo. Então é preciso agora a instituição que tinha lá no Império Romano, ou seja, um direito, que pode ser copiado do direito romano, mas é melhor que ele seja agora um novo direito, porque o direito romano estava ligado aos deuses pagãos e depois ao início do cristianismo. Agora é preciso uma nova forma de legitimar o rei, inclusive para que a burguesia não venha cobrá-lo todo dia. Emprestei dinheiro para você, né, unificar o exército e anexar mais ao seu território. Agora eu quero o dinheiro de volta. E com juros. Então o rei precisa de ser alguém que realmente imponha respeito, não só pelas armas, mas pela ideologia. E o direito medieval vai ser construído. Os intelectuais medievais associados ao rei vão escrever um direito. E vai se chamar direito medieval, cujo pilar central é a divinidade dos reis. Em outras palavras, se o rei conquistou aquela terra, se ele conseguiu emprestar dinheiro e pagar, se ele tem o exército e está fazendo regras para a cidade, é porque ele é um grande homem. Como que esse homem conseguiu fazer tudo isso? Ora, porque ele foi ungido pelos deuses. Em outras palavras, ele foi ungido pelo Deus único, por Deus. Claro que o Papa se interessou por isso. E se o Papa não se interessasse, rapidamente, né, logo depois de Lutero, as pessoas optariam pela outra religião, ou seja, a religião como a Inglaterra fez. Eu fundo uma religião nacional, que não tem mais a ver com o Papa. Então perceba que agora nós estamos num novo mundo. Um mundo do Estado absolutista, com um rei que está ali por direito divino, com uma burguesia que começa a querer independência das cidades,
para que ela própria possa regar a vida das cidades, inclusive comprar do rei aquele terreno da cidade, com um exército que agora precisa uma disciplina e um local para ficar, com a ideia de proteção de fronteiras e de proteção do próprio castelo, com a ideia de que o próprio castelo traz gente para dentro dele, porque os reis têm os nobres que ficam morando com ele no castelo, os burgueses na cidade e o povo no campo. Vai se estabelecendo também, né, esta hierarquia que já se parece com a hierarquia moderna. Agora, meus amigos, o problema é que no meio disso tudo, é preciso não só um direito, mas é preciso agora entender de como administrar tudo isso. Então renasce a ideia que tinha lá atrás, no Império Romano, da política, fazer política. E nesta hora, o homem da política vai ser uma pessoa que é um conselheiro de pessoas que dominam principados ou pequenos reinos ou pequenas cidades. Principalmente na Itália, onde as cidades já estão mais avançadas, onde o Estado moderno está se configurando a partir das cidades, quase que como cidades autônomas do tempo grego. Veneza, as cidades portuárias que têm vida. E ali tem um sujeito chamado Maquiavel. Maquiavel é que vai criar uma doutrina para os príncipes, ou seja, para os reis que estão aparecendo, e dizer como é que os príncipes devem agir, ou seja, como é que é fazer política para manter o poder. Não basta o direito divino dos reis, não basta ter o exército, não basta conseguir pagar a burguesia com juros, é preciso também entender de como administrar a própria população como um todo. De ser alguém que pode ficar no cargo de rei porque administra conflitos, porque faz política, ou seja, toma conta da polis. Nessa hora, Maquiavel é o homem que quebra com alguma coisa que ainda estava encalacrada no mundo medieval. O que é que estava encalacrado no mundo medieval? Era que, apesar de Lutero ter falado que o Papa não era infalível, apesar de nós estamos num clima de liberdade, mais ou menos, apesar da Renascença estar aí, as grandes navegações estarem aí, andando, a política mesmo, ela não estava estabelecida nos novos moldes. Porque o homem medieval não estava funcionando dentro de critérios da sua própria vontade. Ele tinha aprendido do cristianismo que ele tinha volição. Ele tinha aprendido do cristianismo que ele não era mais um grego que decidia se ia para um lado ou para o outro e depois ir para um lado ou para o outro, tudo se realizava segundo um destino posto pelos deuses. Não. Ele tinha aprendido que ele tinha vontade e que ele podia construir o futuro. No entanto, ele tinha aprendido também que às vezes o que ele fazia para construir o futuro não dava certo, dava errado. E nessa hora, ele, o homem medieval, acabou adotando alguma coisa que não tinha muito a ver com o cristianismo, alguma coisa que era do paganismo. Ele adotou uma concepção cíclica, não de história, porque em termos de história ele estava fixado ainda na história linear do cristianismo, mas ele acreditou
que ele podia falar numa outra língua, além da ideia linear, porque ele tinha nas suas raízes a ideia de fortuna. O que é a fortuna? A deusa grega, ou melhor, a deusa romana, Tike. Tike é a fortuna. A gente conhece a Tike. Ela é o destino, ou a sorte, né? Aquele que é afortunado, ele tem sorte. Aquele que a fortuna olhou para ele, ele tem sorte na vida. Só que é difícil algumas pessoas terem só sorte, só sorte, só sorte. Às vezes ela tem sorte, às vezes ela tem azar. Quando você tem muita sorte, qual o próximo passo? Diziam os estoicos, toma cuidado, porque se você está indo tudo bem, o próximo passo é ir tudo mal. Mas melhor é não dá para ir. É? Então, a deusa da fortuna, os romanos lá no século IV tinham feito um templo para ela. Templo que ainda tem os seus pilares. E ela era uma deusa cuja imagem lá do quarto século está no Vaticano hoje. Uma das estatuetas, ela tem uma cornucópia onde saem flores, frutos, não é? Coisas que trazem o bem-estar. Mas uma outra versão, mais medieval, digamos assim, talvez mais próxima do final da Idade Média, né? Embora seja romana também, já traz a pessoa, né? Já traz essa deusa com uma cornucópia com moedas. Portanto, já adaptada ao mundo mais, digamos assim, do fim dos tempos medievais e para a entrada do Estado moderno, do mundo do absolutismo moderno, né? O Estado absolutista. Esta deusa, nos termos medievais e que permanece ainda, né, na Renascença, e depois ainda vai permanecer durante um tempo no Estado absolutista, ela deixa a cornucópia de lado e ela se senta numa manivela que ela roda, e essa manivela, pelo encaixe, faz girar uma roda que é a roda dela, a roda da deusa Fortuna, a roda da fortuna. E aquilo representa a maneira como ela lida com os homens. Olha que concepção completamente pagã no meio do cristianismo. E isso tem a ver com a Renascença, não é? Que é a descoberta dos ideais greco-romanos de volta. De modo que uma hora você está afortunado, depois você cai um pouco, você está começando a ficar desafortunado, depois você cai até o final da roda, ou seja, você está numa desgraça, tem um azar, e se você teve o azar máximo, daqui para frente só pode melhorar. E você começa a melhorar de novo, e aí você chega de novo ao pico afortunado. Algumas pessoas podem percorrer essa roda 3 ou 4 vezes durante uma vida. Outras percorrem uma só. Outras morrem num momento da roda, podem morrer lá embaixo. Mas o importante é que a roda repõe a ideia de destino de uma maneira diferente da história do cristianismo, cujo destino é linear. Olha que interessante. Olha como o paganismo está presente. Todavia, esta fortuna, ela não diz para você que você não deve agir e ficar esperando a roda. Por quê? Porque você pode diminuir ou aumentar a velocidade da roda. Você pode contar com a deusa para ela fazer a roda girar mais lento ou girar mais depressa. E o que faz com que você possa, desempenhar este papel? Alguma coisa chamada virtude. A virtude, ou a virtude, é alguma coisa que você possui, que é do âmbito do seu ímpeto de ser prudente ou ser impetuoso. E você olha a história, olha a conjuntura,
faz as suas análises, vê quem pode ter medo e quem pode gostar de você, se é hora de você ser firme ou é hora de você ser bonzinho, e exercer a virtude, a capacidade de entender o momento. Se você entender o momento, você dá velocidade ou menos velocidade para a roda da fortuna. Velocidade se você estiver abaixo e quer subir. Menos velocidade se você estiver acima, para você continuar acima e não cair. A virtude ou a virtude é exatamente a capacidade de lidar com a fortuna. Mas a fortuna e a virtude estão neste jogo de cada um. O príncipe, e aí entra Maquiavel, o príncipe é o homem que sabe lidar com a virtude para conter a roda da fortuna ou acelerar a roda da fortuna. De modo que Maquiavel não é aquilo de que se fala dele. Ele é, muito mais do que isso. Ele é um filósofo que põe para o príncipe ou o futuro rei absolutista dizeres, ditames que pedem ao príncipe que ele tenha uma intuição a respeito do momento. Dele ser ousado ou não ser ousado. Dele adular o povo ou não adular o povo. Dele chamar os outros nobres ou não chamar os outros nobres. Dele entrar numa guerra ou não entrar numa guerra. Esta aí é a virtude. É a capacidade dele, príncipe. Outros não a têm, por isso não são príncipes. Outros não podem dar cabo ou acelerar ou não acelerar a virtude e por isso não são príncipes. O príncipe, o direito, é príncipe por direito divino, mas ele tem a sua capacidade de mudar o seu destino, ou pelo menos acelerar ou conter o destino do seu reino, que é ter mais poder e depois segurar o poder, ficar no poder. É por isso que o príncipe, eu vou pôr um trechinho da obra, O Príncipe, do Maquiavel, para vocês pensarem. Olha só. Tenho para mim que é melhor ser impetuoso que prudente. Porque a fortuna é mulher. Ela é uma deusa, é mulher. E é preciso, caso se queira, mantê-la submissa. Claro, se é mulher, é rebelde. É uma força da natureza. Então, o certo é você mantê-la submissa. Dobrá-la, forçá-la. Se você é um príncipe e é macho, você sabe como dobrar uma mulher. Você sabe como forçar uma mulher e fazer dela o que você quer. Porque você é o príncipe. Você tem capacidade de seduzi-la e dobrá-la. A fortuna é mulher. Exerça o seu galanteio, a sua condição de macho. Isso é a sua virtude. Isso é virtude. De resto, vê-se que ela se deixa vencer mais por estes que por aqueles que procedem friamente. A mulher não gosta de pessoas frias, indiferentes, que olham assim por cima. A mulher quer que olhe nos olhos. Ela quer que tenha pegada. Ela quer que você arranque os cabelos dela, põe em cima do seu cavalo e saia. Ela quer ser dominada. Você não consegue porque você não é o príncipe. Você não tem a virtude. Então a fortuna vai lhe escapar. No entanto, na condição de mulher, ela é sempre amiga dos jovens. Por quê? Porque os jovens são menos respeitosos. Hoje é o contrário, Os jovens não pegam ninguém e nós temos que fazer o papel de jovens, sermos impetuosos, Mas nesse tempo aqui seria a juventude, Os quais são menos respeitosos, mais ferozes e com maior audácia a comandam.
Você tem aí uma virilidade do príncipe. A virilidade do príncipe, já que a fortuna é mulher, tem que ser exercida. E esta virilidade do príncipe é a sua virtude. O que é na política esta virilidade de dobrar a fortuna? É saber ser impetuoso na hora que tem que ser impetuoso. Nessa hora o povo quer tal coisa, eu dou. Naquela hora o povo quer fazer mais do que pode, eu contenho. Naquela hora o povo precisa temer a mim, eu imponho medo. Naquela outra ele precisa de respeito, eu me dou ao respeito. Eu faço o que o povo quer e às vezes o que o povo não quer, mas eu tenho ele sob o meu controle. Eu domino a virtude pela minha audácia, ou seja, eu domino a fortuna pela minha audácia, ou seja, pela minha virtude. E se eu faço isso, eu demonstro ser o melhor príncipe, aquele que mantém o poder, aquele que segura o poder, aquele que faz com que a roda da fortuna não ande para jogá-lo para fora ou para jogá-lo para baixo. Se você pegar a concepção medieval, você vai ver que a roda da fortuna, né, ela não fala da virtude. A roda da fortuna é um destino. Pega aquela canção cuja letra é medieval, da Carmina Burana, sobre a fortuna. Pega agora. Logo depois que acabar a aula, você vai no YouTube, pega a Carmina Burana. Pega a orquestra tocando a canção, né, que é moderna, né? A canção é moderna, mas a letra é medieval. E é de padres. Padres que estão muito culpados e fizeram aquela letra. Pega a letra da canção da felicidade, da fortuna, pega, né? Leia em latim e em português, né? E escute a fortuna da Carmina Burana, que tem vários intérpretes, maestros e orquestras fantásticos para fazer isso. E você vai ver que a letra mostra um ciclo, mostra a roda, mostra um ciclo, né? Maquiavel, como um renascentista, como um moderno, introduz nesta roda da fortuna a virtude que a contém ou a acelera. E com isso, ele dá os parâmetros para fazer política. O príncipe é alguém que tem o dom de dominar o povo, não necessariamente só pelas armas. É isso que vai fazer com que, né, nós tenhamos política na entrada da Renascença para o âmbito do mundo moderno. Mas logo em seguida, vai ser preciso não só saber fazer política, vai ser preciso mais do que isso. Porque as coisas vão mudar a ponto de as pessoas com esta ideia de que o príncipe tem vontade, de que o príncipe pode ter virtude e dominar o próprio destino. E se outras pessoas fizerem isto na vida cotidiana delas? E se outras pessoas quiserem exercer a vontade para dominar cada uma delas a sua roda, não para ser príncipe, mas para dominar na sua vida a sua roda? Epa! Então cada um vai querer ser um príncipezinho no seu local de trabalho, no seu local de vida, na sua casa. A ideia de príncipe pode se democratizar para muita gente. E eu posso, inclusive, achar que isto não é Deus que me dá. Isso é uma condição minha. Eu tenho uma condição igual a do príncipe, de conter ou não conter a roda da fortuna, e isso não é Deus que me dá. É apenas uma condição natural minha. Não é um dom de Deus, é apenas uma condição natural minha. Epa! Então, o direito divino começa a ser contestado. E é preciso criar um novo direito. Um direito que seja adequado à ideia de que cada homem é um príncipezinho ou cada homem é um sujeito de sua história, do seu destino, ou de construtor do seu destino a partir da sua vontade. E aí, meu amigo, nasce um outro direito.
o chamado justnaturalismo, os teóricos que vão fabricar o direito natural, o direito do homem que agora começa a reclamar a liberdade para ele individualmente. Não para ele ser príncipe, mas para ele tocar a vida. Inclusive e principalmente uma vida que precisa mesmo de liberdade e que precisa de ser impetuoso, não para fazer política, mas para fazer negócios. Ou seja, o mercador, o burguês. Começa a nascer aí o justnaturalismo, a teoria do contrato, ou seja, o direito natural. A voz que ecoa aí é a voz dos primeiros modernos, do final da Renascença. É uma voz do Locke. É uma voz de um Rousseau. É uma voz, mais tarde ainda, de um Kant. É uma voz, inclusive, de alguém que até pede Estado absolutista, mas que é profundamente individualista, de um Hobbes. Todos eles vão ser advogados do que nós chamamos de teoria do contrato social, teoria da formação do Estado, teoria do justnaturalismo, ou seja, do direito natural. Mas isso é um assunto para nossa próxima aula. Não assine a lista para os outros aí, hein? Agora, você tem que fazer uma coisa que é muito importante. É você se inscrever no Instagram. Não adianta você querer trabalhar com o curso sem se inscrever no Instagram. Porque é no Instagram que você tem a maior interação com as coisas do curso e do canal. Ah, aviso de final de aula, de final de missa. Lá do fundão, escutei uma voz das catacumbas. É a voz da reitora. A reitora está gritando, não tem nada de Instagram, esse professor Anta, é Telegram. Então, corrigindo, é Telegram. Quem falou Instagram? Ninguém falou Instagram, falou Telegram. Telegram, né? Lá você vai obter tudo que é necessário. Bem, gente, outra coisa que vocês precisam fazer é que vocês precisam participar sempre da campanha de trazer gente para o canal, independentemente do curso. Porque o canal, ele cresce e tem prestígio se tem bastante inscrito. E isso depende de você, se você quer mudar o Brasil. E eu conto com você. Até a próxima aula.